Olá, caríssimos membros, jovens, adultos, casais do nosso movimento Emaús de Florianópolis. Aqui estou eu novamente para lhes oferecer algumas reflexões sobre os textos da Palavra de Deus deste quinto domingo da Páscoa. Neste domingo nós celebramos o Dia das Mães. Tenhamos em conta muitas mães que foram santas. Santa Mônica, Santa Rita de Cássia, Santa Joana Berreta Mola, Santa Zélia Guerrin, que foi mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, e evidentemente, acima de todas, Maria, mãe de Jesus, mãe da Igreja, nossa mãe, neste mês de maio a ela dedicado. Vamos começar com a oração do dia, também chamada a oração da coleta, a primeira oração do presidente da missa, que coleta todas as intenções nesta oração. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. O Evangelho de hoje vai nos apresentar Jesus Cristo como o caminho que leva ao Pai. Quem crê em Cristo tem a liberdade verdadeira e a herança eterna. Vamos às leituras. A primeira é dos Atos dos Apóstolos, que estamos lendo nos dias de semana e nos domingos desse tempo pascal, de todo o tempo pascal. É a leitura que é base para entender a escolha de homens que foram depois chamados de diáconos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Então, aconteceu o seguinte, que além de cristãos provenientes do judaísmo, lembramos que Jesus, os apóstolos, eram judeus, os primeiríssimos cristãos provinham do judaísmo. Além disso, o cristianismo começou a se expandir para fora do campo do judaísmo. E cristãos de origem pagã, chamados às vezes cristãos gregos, cristãos helenistas, cristãos pagãos, helenistas, Helene grego, Grécia. Então, havia cristãos de origem pagã, grega ou helênica, que começaram a reclamar que as suas viúvas, os seus pobres, não eram bem atendidos, estavam sendo esquecidos pelas autoridades. Então, é nessa ocasião, por esse motivo, que Pedro e os apóstolos acham por bem escolher homens de boa fama, dedicados, que pudessem dedicar mais tempo para o cuidado das viúvas, dos pobres, dos necessitados, o cuidado das mesas, para que eles, apóstolos, pudessem se dedicar mais à oração e à pregação da palavra. Não se trata de dizer que os apóstolos não devem ter compromisso
com coisas materiais, com pobres, com dinheiro, com administração. Não se trata disso. Se trata de entender a prioridade que é a pregação da palavra. Porque a eles é que Jesus havia dito: ide pelo mundo afora e anunciai o evangelho a toda criatura. Se trata de uma prioridade. Isso vale também para os nossos tempos. Nossos padres reclamam, e com razão, que uma boa parte do tempo deles, estamos falando principalmente dos párocos e vigários paroquiais, uma boa parte do tempo dos nossos padres é dedicada aos cuidados materiais, à reforma de igreja, contratação de funcionários, o pagamento de funcionários das paróquias, essa atenção às leis trabalhistas, patrimoniais, ambientais. Essas questões todas tiram muito tempo dos nossos padres. Por isso é que, já faz um bom tempo, desde o Concílio Vaticano II, a Igreja ordena homens casados como diáconos. Primeira função deles deveria ser exatamente essas questões mais administrativas, patrimoniais, financeiras, organizativas, e essas questões que dizem respeito mais ao cuidado dos pobres, dos necessitados, dos doentes, enfim, para que os padres possam, de fato, dedicar mais tempo ao estudo, à meditação, à pregação da palavra de Deus. Com isso a gente vai entender também melhor a segunda leitura, que é da primeira carta de São Pedro, que estamos lendo como segunda leitura nos domingos do tempo pascal. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê, do profeta Isaías 28, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. É citação do Salmo 118. Nela, nessa pedra angular, tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Veja que leitura bonita, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que são leigos e leigas. Vocês são membros da igreja, vocês são, todos nós, eu também, todos nós somos pedras vivas do templo da igreja, do corpo místico da igreja. Cada um de nós é uma pedra viva para formar o edifício espiritual que é a igreja. Cada um de nós é sacerdote para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Somos pedras vivas do templo santo de Deus. Por isso que eu dizia antes, na igreja, uns têm a função disso, outros daquilo. Para que os padres possam ter mais tempo ao estudo, à meditação, à pregação da palavra de Deus, leigos e leigas, junto com os diáconos, deveriam assumir mais as funções próprias da organização, da comunhão, do cuidado com os pobres na vida da igreja. Então, cada um de nós é pedra viva da igreja, lembrando que Jesus Cristo é a pedra angular, aquela pedra que lá em cima, no arco da igreja, faz o ângulo, que na verdade é a pedra que sustenta o edifício. Pedra angular, o Salmo 118 diz, pedra angular que os construtores rejeitaram, pedra de tropeço, rocha que faz cair.
Pedra de tropeço, em grego skandalon, é a pedra que faz cair, a rocha que faz cair. Você tropeça e cai. E Jesus Cristo também foi chamado por Simeão como sinal de contradição, pedra de tropeço. Você chega diante dele, ou você adere, ou você acolhe, ou você rejeita e cai. Pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas assumida por Deus, né, para ser a pedra fundamental do seu povo. Nela tropeçam os que não acolhem. Mas vós, olha que bonito que é dito para nós que somos membros do povo santo de Deus, para todos os batizados. Vocês são a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo conquistado por Deus. O povo chamado das trevas para a luz admirável. É um grande elogio que a carta de Pedro faz ao povo de Deus, né? A todos os fiéis batizados. Cada um de nós é uma pedra viva, é membro do povo santo de Deus, do reino de sacerdotes, uma nação santa, povo escolhido por Deus. O Evangelho continua sendo de São João, estamos no capítulo 14. Jesus Cristo vai falar de si mesmo como caminho que leva ao Pai. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido e preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Estamos no chamado discurso de despedida, desde o capítulo 13 até o final do capítulo 17, no Evangelho de João. É uma grande conversa que Jesus tem com os seus discípulos. Desde o início do capítulo 13, lava-pés, até o final do capítulo 17, a oração sacerdotal, um discurso de despedida em que Jesus vai deixando o seu testamento. Aqui Jesus consola os discípulos, dizendo para eles não se perturbarem, porque se eles têm fé em Jesus Cristo, têm fé em Jesus, têm que ter fé também no Pai. E Jesus diz que vai antes preparar um lugar também para eles e que, aonde Jesus está indo, eles também um dia irão. E eles conhecem o caminho que é o próprio Jesus. E vós conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Vocês vejam como Jesus vai jogando as coisas para provocar algo mais. Isso é muito característico do Evangelho de João. Jesus sempre tem uma segunda intenção, mais profunda, mais sublime, mais divina. Ele vai lançando pistas, provocando os seus interlocutores a abrirem o coração para verdades mais sublimes. Então, primeiro ele provocou Tomé, né? Vocês sabem o caminho. Tomé disse: mas Senhor, nós não sabemos o caminho. Sabem sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E vocês conhecem o Pai. Aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Então, é
É uma despedida em que Jesus anuncia que vai para o Pai, pede para os discípulos terem confiança em Jesus, que vai levá-los também para o Pai, para acreditar em Jesus como caminho, verdade e vida que leva ao Pai, para fazerem as obras do Pai. E até acreditando que poderão fazer obras maiores. Porque Jesus conclui dizendo, vocês poderão fazer obras maiores, porque eu vou para o Pai. E se Jesus está com o Pai, permanece conosco, eu estarei convosco até o fim dos tempos, nós poderemos fazer obras maiores. Maiores no sentido, as mesmas obras de Cristo que agora nós somos convidados a fazer no mundo, que são as obras do Pai, as obras de Deus. As obras de Deus que são a comunhão, a fraternidade, o amor, fazer acontecer no mundo o reino de Deus. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça de permanecermos unidos a Ele, como pedras vivas, reino de sacerdotes, nação santa, unidos a Ele, que é a pedra angular, cada um descobrindo o seu serviço nesse povo de Deus, os diáconos como servidores das mesas, os leigos e leigas, colaboradores do ministério dos padres e bispos, os padres e bispos dedicando-se mais ao estudo, meditação, pregação da palavra de Deus, todos a caminho da casa do Pai. A você, minha irmã, meu irmão, eu desejo um bom 5º domingo da Páscoa, nesse caminho que leva ao Pai, esse caminho que é o próprio Jesus Cristo. Abençoe-te o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneçamos na paz do Senhor, no caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ave Maria.